Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao canal da Escola Bíblica Dominical do Pastor Divaldo Bueno. Nesta ocasião, teremos o prazer e a satisfação de nós comentarmos a lição bíblica da Escola Bíblica de Jovens, lição de número 12, cujo tema que nós todos conhecemos é o padrão dos Tessalonicenses para esses últimos dias. E o título desta lição é Uma Vida Exemplar diante de Deus e diante dos homens. Muito bem, nós temos aqui o texto do dia referenciado e está registrado na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição de nós recebeu. Temos também a síntese desta lição. Numa sociedade carente de exemplos, o cristianismo deve apresentar-se como a resposta de Deus para o relativismo moral e a decadência espiritual deste tempo. Muito bem. Então, nessa síntese, o texto diário que nós acabamos de ler, essa é uma apresentação cristã a serviço de Deus e aos dos homens, e ela é decorrida nesta lição baseada em 3 objetivos para nós aplicarmos. O primeiro objetivo, que a lição nos sugere, é apresentar os modelos bíblicos de comportamento e espiritualidade para o cristão. Segundo, refletir a respeito da necessidade de sermos modelos para esta sociedade. E o terceiro é discutir o modelo de vida a ser adotado por cada cristão. Nós estamos diante de uma lição que, na verdade, o texto também bíblico de 2 Tessalonicenses, que é o carro-chefe desta lição, no capítulo 3, a partir dos versículos 6 ao versículo 15, Paulo, o apóstolo, ele escreve essa carta amorosa para os Tessalonicenses, dizendo assim o primeiro versículo, do versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se vergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas amoestai-o como irmão. Queridos irmãos e ouvintes, nós estamos aqui diante de uma doutrina bíblica, e doutrina bíblica é um ensino normativo, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé, uma regra de fé em Deus e também uma prática de nossa vida cristã. Não podemos confundir doutrina, um ensino normativo, com os costumes, usos,
com ritos, com práticas, hábitos e tradições. A doutrina é normativa, é fundamentada na palavra. A conduta, o costume, os usos, ele é utilizado na igreja como uma forma de expressão do testemunho cristão, de comportamento social, ético, de compostura do crente. A conduta, ou seja, o costume, ele vai confirmar, ele vai ou comprometer a doutrina bíblica, a ética cristã e a moral evangélica. Portanto, como introdução, também nós temos nessa lição que a final de sua segunda epístola aos Tessalonicenses, assim como fez na primeira carta, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele faz uma série de orientações práticas àqueles irmãos, centradas especialmente nas questões de conduta pública do cristão, sua postura diante da sociedade decadente em que estavam inseridos. É interessante e importante nós observarmos que, inicialmente, ao nós fazermos uma comparação do texto do dia e da síntese que nós fizemos a leitura, a síntese e o texto do dia, parece ocorrer um contraste entre eles, visto que temos que nos apresentar como a unidade do cristianismo a uma sociedade moralmente e espiritualmente decadente, em ruínas, né? Tendo como modelo o padrão da igreja de Tessalônica. Então, Paulo escreve aos Tessalonicenses, e serve para nossos dias também, a igreja de Tessalônica é um modelo como comportamento cristão diante dessa sociedade que está em ruínas. Por outro lado, nós vemos o apóstolo Paulo dirigindo-se àquela igreja, um mandamento em nome do Senhor Jesus. Como que os irmãos deveriam se comportar, agir em relação àqueles irmãos e aqueles membros que andavam como desordeiros, desregrados, né? Em não conformidade com a palavra de Deus. Então nós observamos aqui, não é um uso e costume, uma tradição. Paulo está fazendo referência aqui a doutrinas bíblicas, mandamentos, a doutrina bíblica do testemunho do crente. E também tem referência aqui da doutrina da desobediência cristã, ou melhor, da obediência cristã. São duas doutrinas fundamentais da nossa fé e como nós devemos nos comportar diante de uma sociedade. Então, doutrina do testemunho do crente é o que o apóstolo Paulo está fazendo essa referência. Então, nós devemos notar que essa orientação pelo apóstolo Paulo, ela é requerida àqueles irmãos de forma muito cuidadosa, para que a repreensão feita a esses irmãos que andavam desordeiros, que ela fosse realizada de uma maneira cautelosa, como forma de disciplina e fundamentada na obediência e visão de reino de Deus, para que aqueles irmãos que eram desordenados e desregrados, eles pudessem mudar suas atitudes e seguir os bons exemplos e se ocuparem na pregação do Evangelho através das suas vidas. Nós vamos ver aqui então que esse mandamento é para que o cristão pregue através da sua vida. É uma doutrina. O crente, ele fala de Cristo também com a sua vida. É uma vida cristã manifestada pelo testemunho do crente. Então, com isso, nós devemos ressaltar, queridos amigos e irmãos, que a igreja de Tessalônica, ela é descrita pelo apóstolo Paulo, conforme capítulo 3, versículos 4, a leitura bíblica que nós fizemos, e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Isso é um exemplo padrão de obediência, firmeza e fidelidade por aquilo que eles já tinham feito e que eles ainda fariam nas coisas que lhes eram ordenadas pelos apóstolos.
e seguindo de exemplos de que os apóstolos eles fizeram em relação à grande comissão dada por Jesus, conforme Mateus escreve no capítulo 28 e o versículo de número 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Paulo então está fazendo uma referência àquela igreja de Tessalônica, que os primeiros discípulos, os apóstolos, eles cumpriram, eles fizeram conforme o mandamento de Jesus. E agora também a igreja de Tessalônica está sendo obediente em cumprir os mandamentos dados pelos apóstolos. Ou seja, esse texto, ele também nos remete a observar que mesmo as melhores sociedades cristãs, a sociedade de cristãos, elas são passíveis de apresentar pessoas que estão erradas, pessoas erradas. Mesmo essas igrejas, essas sociedades cristãs muito boas, elas também necessitam de ser restauradas algumas coisas, como condutas nocivas e etc. Do lado de cá do céu, segundo o escritor disse, o escritor Matthew Henry, é impossível ter perfeição. Nós estamos passivos a erros, mas devemos então ter doutrinas, normas que nos direcione, que nos coloquem nos trilhos, que possamos ser exemplos para esse mundo. Então, como pano de fundo desta lição, e ao contexto da carta aos Tessalonicenses, nós vemos que a igreja do arrebatamento que nós vivemos hoje, nós devemos apresentar, refletir, discutir qual é o modelo de vida que nós estamos seguindo. Então nós podemos extrair dessa lição e desse texto, texto bíblico de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 15, alguns postulados verdadeiros para o nosso comportamento, como devemos nos apresentar, refletir e discutir o modelo de vida que vai influenciar o mundo. Um dos primeiros postulados que eu consegui extrair, você poderá extrair mais postulados verdadeiros de doutrinas bíblicas. Primeiro, as pessoas, ao receber o Evangelho e ao professar esse Evangelho, ele deve se sujeitar e viver de acordo com esse Evangelho. É impossível professar e receber o Evangelho e não viver as doutrinas bíblicas, os mandamentos, regras, normas, que vai nos dar um norte como nós devemos ter uma vida exemplar diante da sociedade. Segundo, nós vamos observar que esses mandamentos que o apóstolo Paulo ele dita e fala à igreja de Tessalônica, ele tem origem nas ordens do próprio Senhor Jesus. Paulo faz referência aqui no versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. Ou seja, é fundamentado numa verdade. O próprio Senhor Jesus, que é o dono da igreja, ele mandou, ele manda, ele orienta, e orientou aqui o apóstolo a fazer essa observação para aquela igreja. Terceiro postulado verdadeiro que nós podemos extrair dessa lição é que a autoridade de Cristo sobre a sua igreja, ela deve ser sempre estimulada à obediência. Existe uma autoridade que nos estimula a obedecer e nós deveríamos ser fascinados por a sua graça. Ou seja, então nós devemos sempre ser estimulados pela essa autoridade, a obediência, e também ser fascinados pela graça e a bondade de Deus de nos conduzir no caminho certo. Um quarto postulado que eu extraí dessa lição são os exemplos e modelos de comportamentos bíblicos que nós veremos. Ele facilita o sucesso do ministério do Evangelho. O sucesso no sentido de ser famoso,
mas o sucesso de cumprir o seu objetivo do cristianismo, do evangelho. E tendo também como mais importante é o nome de Deus que seja santificado, que o seu reino também avance e que a sua vontade seja feita. Desta forma, nós observamos que esses mandamentos é para glorificar a Deus, não a nós mesmos. Muito embora a lição nos chame a atenção como exemplo de vida a Deus e um exemplo de vida aos homens. Tudo isso Paulo escreve tem objetivos práticos e claros que faz referência à nossa vida cristã. Porque existe uma tremenda força maligna, uma força infernal, que ela está sempre reunida em uma batalha contra a palavra de Deus e contra o avanço do Evangelho. Essas forças malignas, elas se utilizam de homens maus, homens dissolutos, perseguidores dos fiéis, homens que agem contra todas as regras e leis da razão e da religião também. Conforme Paulo escreve, no capítulo 3, segunda carta aos Filipenses, versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É uma explicação profunda para nós refletirmos que devemos ser um modelo, porque nem todos têm esta fé no Evangelho. Muitos são contrários. E às vezes acontece, temos mesmo no seio da igreja, homens que são dissolutos, não obedecem, são desregrados, pessoas que andam desordenadamente, não observam os mandamentos do Senhor. Então, existem essas orientações práticas de Paulo, aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, e também nos remete que na questão da nossa conduta pública e postura diante dessa sociedade decadente que nós vivemos. Assim sendo, queridos irmãos, vamos passar para os tópicos da nossa lição. O tópico de número 1, ele faz aqui uma referência que existe um modelo a ser imitado para nós sermos capazes, diante de Deus e diante dos homens, de darmos bons testemunhos. E o escritor, ou melhor, o comentarista, ele faz uma referência aqui que Cristo é o nosso supremo exemplo. Antes mesmo de falar do apóstolo Paulo, do seu ministério, dos seus exemplos, é necessário deixar bem claro que o nosso modelo de conduta, o nosso modelo de caráter, o nosso modelo de comportamento, sempre é em Jesus Cristo. Porque Ele é o homem perfeito e é em quem nós podemos ser aperfeiçoados na medida completa de varão, né, da nossa espiritualidade, conforme o próprio escritor aos Hebreus, e também ele faz referência no capítulo 7, versículo 28, que Cristo é o homem perfeito e através dele nós podemos ser a nossa instituição, as nossas lideranças, cada crente, entender e compreender esse objetivo do cristianismo. Então, Jesus como modelo a ser imitado, ele é o nosso modelo vivificador, é o mais sobrenatural nesse esforço de seguir a Cristo, é requerido por todos nós e vai nos tornar com pessoas mais parecidas com Cristo. Nós podemos ver que Jesus não somente manifesta esse modelo desse caráter cristão, ou seja, nós somente podemos manifestar esse modelo, esse exemplo de caráter cristão, se nós nos submetermos à autoridade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos molda, é a palavra de Deus que nos reveste do caráter cristão, é através de termos comunhão e intimidade com Ele, é através de nós amá-lo a Jesus sobre todas as coisas. Ele, somente Jesus, Ele é somente a essência do caráter cristão. Aquilo que nós fazemos não é essência. Os nossos títulos, os nossos cargos, a nossa religiosidade não é essência. O nosso tempo como cristão não é essência do caráter cristão.
o nosso tempo de crente não pode ser a essência de caráter cristão. Vejamos que com Jesus é diferente. Ele não precisou, quando ele veio à Terra, ser moldado pela palavra. Ele é o molde. Ele é que nos molda. Ele é o poder supremo de caráter. Vemos que Jesus, mesmo se despindo da sua glória e tomando forma humana, semelhante ao humano, vemos que esse atributo é só dele. O Filho do homem, o Filho perfeito. Isso se traduz em amor, se traduz em graça e misericórdia, né? E podemos então perceber que a misericórdia do Senhor que nos faz parecer com Ele através do seu amor. Porque misericórdia é descer mais baixo do que o miserável, sem perder a sua perfeição. Jesus, mesmo vindo em forma de homem, não perdeu a sua perfeição. Esse molde vindo dos céus, ele não se desgastou com o tempo, nem mesmo moldando milhares de vidas durante os séculos, mudando multidões de miseráveis para uma nova criatura. Jesus não se cansa, Ele é a palavra que molda, Ele é a forma, Ele é a cabeça, o corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Portanto, sigamos o exemplo de Cristo, sermos perfeitos como Ele é perfeito. Nele, por Ele, para Ele, podemos ser perfeitos e sermos o exemplo de vida para Deus e para a humanidade. No subtópico 2 do tópico 1, o comentarista ele faz aqui uma referência de exemplo a ser seguido para que nós possamos apresentarmos como modelo bíblico de comportamento, espiritualidade para sermos cristãos, os heróis da fé. Os heróis da fé que o escritor dos Hebreus ele faz referência no capítulo 11, versículos 1 a 40. Então há um conjunto de cristãos exemplares que palmilharam esta terra, os quais são dignos de nosso respeito e consideração. Nós vemos que são heróis da fé. E vemos que nenhum deles salva. Nenhum deles será capaz de transformar as nossas vidas. Mas nós temos que tê-los como modelo, como exemplo de fé. Observando então o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 40, versículo 1 ao versículo 40, que faz referência a esses heróis da fé, nos faz refletir e vivermos como cristãos, a fim de nós alcançarmos também a aprovação de Deus, ser exemplo de vida para Deus. Nós recebemos o melhor que Deus pode dar para a humanidade. Nós podemos receber de Deus o melhor, um novo nascimento para as nossas vidas, que é gerado do céu. Uma nova vida e um bom caráter cristão não veio sozinho. Eles não vieram sozinhos. Eles vieram acompanhados pela fé. Então, fé faz parte do pacote para dar sentido a esta nova vida em Jesus Cristo. Nós podemos observar a natureza da fé. Ela é a certeza de que vamos receber as coisas que nós esperamos. Nós temos confiança, nós podemos obedecer à palavra de Deus, porque ela nos dá certeza, nos dá esperança que iremos receber coisas que Deus tem prometido para nós, em plenitude e em perfeição, dessa nova vida gerada por Deus. Em segundo lugar, também, fé, ela é prova de que existem coisas que nós não vemos. Prova de que existem coisas que são diferentes das coisas que nós vemos. Coisas que não estão sujeitas à aprovação e reprovação humana, mas à aprovação de Deus. A fé, ela vem nos agraciar, vem nos complementar de formas a podermos agradar a Deus. Então sejamos exemplos de fé, assim como foi os heróis da fé, porque o apóstolo Paulo também escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subir ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então a fé, ela tem uma natureza única. É a aprovação de Deus. A aprovação de agradar a Ele. E é se aproximar de Deus, queridos irmãos. É crer que Ele existe, que Ele recompensa quem se aproxima dEle. Muitos crentes, pessoas do passado, esses heróis da fé, eles alcançaram a aprovação de Deus por conta da fé. Nós podemos também observar no capítulo 12, versículo 1 da carta escrita aos Hebreus, ela diz que essas pessoas, como grande multidão, são testemunhas da fé. Através das suas atitudes, das suas palavras, de seus comportamentos, que atravessaram gerações e gerações, e estão como ao nosso derredor, nos esperando para que nós juntos com eles nos tornemos perfeitos nas coisas que já recebemos de Deus pela fé. Então, fé é a aprovação de Deus, é o fundamento principal de exemplo cristão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se sermos exemplos para Deus, é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa referência fizemos então aos heróis da fé e Cristo como o nosso supremo exemplo. Há aqui uma sugestão também do nosso comentarista, que existe também muitos líderes que são inspiradores para nós tomarmos exemplo da nossa fé e sermos exemplos para essa sociedade em ruínas. Os líderes, Paulo aqui mesmo, ele se coloca como um exemplo para aquela igreja. Ele afirma que vocês, tessalonicenses, estão vendo em mim um exemplo de vida. Siga este exemplo. Então, existem vários líderes pelo mundo afora que nós podemos tomar como exemplo. Modelo, nós só podemos tomar através de Jesus Cristo, ser Jesus Cristo. Mas homens de fé, líderes, eles tornam exemplos de fé para as nossas vidas. Principalmente para vocês, jovens que estão iniciando a sua carreira cristã. Tome exemplos, homens de fé. A liderança, inspire-se na liderança, uma liderança saudável, uma liderança crente, homens de Deus, para que vocês também caminhem como exemplo para este mundo. O tópico 2 da nossa lição, ele chama a atenção para nós como nos comportar numa sociedade desordenada. Isto é uma chamada para nós refletirmos a respeito da necessidade de sermos modelos para essa sociedade. Um distanciamento precisa ser notório. Nós precisamos nos distanciar de princípios, na verdade, que não são genuínos de forma cristã. Então, nós também, de forma, é impossível, como diz aqui a lição, é impossível que os princípios de um cristão genuíno o aproxime sem qualquer tipo de conflito com o padrão do mundo. Então, o padrão do mundo não nos convém, é um padrão que desagrada a Deus, é um padrão sem fé, sem regra, sem doutrina bíblica, sem aplicação através de costumes, de tradições, para nós confirmarmos a nossa fé. Jesus nos deixou, então, bastante claro que o modelo da sociedade vigente nos rejeita. Nós somos rejeitados pela sociedade. O padrão cristão que nós vivemos, a sociedade rejeita. Não é necessário nem fazermos menções aqui de alguns exemplos. O mundo odeia, o mundo rejeita o cristianismo. O cristianismo é a maior religião perseguida em todo o mundo. Os cristãos são perseguidos de forma algumas de forma contundente, outras de forma velada, ideológica, mas nós somos perseguidos. Mas, na verdade, não podemos isolar essas pessoas. Não podemos afastar-nos delas. Devemos nos aproximar com uma lição. A lição nos observa, nos chama a atenção.
nós devemos ter esta capacidade dada por Deus de estarmos no mundo e não sermos dele e influenciar esse mundo através da nossa fé, do nosso cristianismo como exemplo de vida, uma doutrina do testemunho cristão. Então, o que nos surpreende é perceber que alguns cristãos nos dias de hoje, de maneira hipócrita e anticristã, eles criam muros para separarem-se das demais pessoas que odeiam o cristianismo. Nós não podemos compactuar com as suas ideologias, com seus costumes, com as suas incredulidades, mas devemos nos aproximar deles. A nossa vida tem que ser um exemplo para cativá-los. A nossa vida tem que ser um exemplo para que eles sejam convencidos pelo Espírito Santo que existe uma verdade absoluta. Estão vivendo hoje um relativismo da verdade. O mundo hoje quer viver um relativismo de moral. Mas nós temos convicção, nós temos certeza que Deus é a verdade absoluta. É de Deus que temos uma moral absoluta. Sejamos exemplos, não nos afastemos dele com uma forma de muro, discriminando, sendo anticristão e hipócritas também. Então a igreja não pode se tornar uma Sodoma e Gomorra como o nosso comentarista ele apresenta aqui. Nós apenas fazemos diferença. Nós não fazemos apenas diferença, nós somos a diferença deste mundo. Bem? E subtópico 2 diz que não é possível uma íntima comunhão. Então a exortação que Paulo faz, ela é muito clara. Não vos mistureis com ele. É inevitável conviver entre pessoas que não são cristãs, nos ônibus, nas faculdades, no trabalho. Então essa exortação que Paulo nos traz, ela diz que para evitar aqueles crentes que se dizem crentes e querem andar segundo o padrão do mundo, os desobedientes. Existe um padrão estabelecido, existe uma doutrina, existe uma disciplina, existe um regulamento disciplinar, normativo, de comportamento que nós devemos ter. Portanto, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, devemos refletir esta imagem de um cristão, um exemplo. Não tem como nós vivermos num bairro, numa cidade totalmente cristianizada, sem que haja interferência de pessoas não cristãs. É impossível. Nós temos que conviver com essas pessoas, mas não devemos conviver com suas ideologias, com suas práticas. Exemplo, para agradar essas pessoas que não são cristãs, não podemos também ser suscetíveis e concorrer, ou seja, não devemos concordar com o aborto, liberação de drogas, coisas que afetam o homem, desagradam a Deus. A nossa postura é diferente. A mistura que nós temos que ter com essas pessoas é evitar condená-las de forma abrupta, mas temos que se mostrar através de nossa diferença. Preocupa muito, como diz aqui o nosso comentarista, de que viver entre os ímpios é viver entre os ímpios pensamentos. Então não é mal viver entre os ímpios, o problema é conviver com os ímpios pensamentos dessas pessoas e absorver para a nossa fé. Não, interferir em nossa fé. Isso devemos ter um cuidado muito grande. O subtópico 3 do tópico 2 diz que o amor deve ser o tema de qualquer relacionamento, né? Versículo 15 desta leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 14 anterior: se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então afastar-se decorre da possibilidade de que nós não viemos aprender os maus caminhos desses maus irmãos, desses maus crentes. Porque existe uma grande probabilidade de seguir essas pessoas ociosas e tornarmos-nos como eles são. Então o afastamento
Não é no sentido de odiá-lo e tê-lo como inimigo, mas é não concordarmos, corroborarmos com as suas práticas. Este é um afastamento ideológico, um afastamento de postura, de pensamento. O segundo motivo é para que essas pessoas, nós afastemos-nos dessas pessoas, para que eles sintam vergonhas dos seus erros cometidos. Estão sendo orientados, são chamados à atenção, de forma carinhosa, meticulosa, de forma que seja feita essa repreensão com sabedoria, com amor. Se esses maus irmãos vierem a obedecer, a refletir, logicamente não podemos tê-los como inimigo, vamos tê-los como os irmãos. Eles foram restaurados na sua confiança, para ter um conforto dessa vida e família cristã. Então, seja repreendida essas pessoas, esses desordenados, de forma amorosa, mostrando-lhes qual o caminho, a verdade, para que o Espírito Santo, porventura, se eles entenderem e aceitarem, mudarem de postura e de comportamento. Completando esse subtópico, nós fizemos o complemento do tópico 2. Para o tópico 3, o subtópico de número 1, que nós somos chamados para viver de que maneira? De que maneira nós fomos chamados para viver? Como filhos de Deus, não como fardos para a sociedade. Então, a leitura bíblica que nós fizemos, Paulo chama a atenção dessas pessoas que eram desregradas, desordenadas, viviam de forma ociosa, e havia pessoas, ele tomou conhecimento que havia pessoas que não trabalhavam. E segundo alguns comentaristas, é bem provável que, segundo esses comentaristas, alguns desses irmãos, ao interpretarem os ensinos de Paulo nas passagens que diz respeito à volta de Jesus Cristo, eles serviram-se de pretexto para desistir do trabalho. Eles procuraram viver uma vida ociosa. Já que Jesus Cristo está vindo, vai vir, para que trabalhar? E eles provocaram um grande erro com isso. E tornaram-se um fardo para a sociedade. E pessoas que utilizam-se da religião, da religiosidade praticada, e com pretexto de não trabalhar, isso é um erro tremendo. Acaba sendo um fardo para a igreja, para a comunidade local, e um fardo também para a sociedade. Essas pessoas vão ficar sempre rodeando a igreja, porque a igreja, como era feita no passado, fazia-se as suas doações, viviam em comunidade, viviam em amor, viviam em caridade que era transcorrida entre aqueles irmãos. Essas pessoas se aproveitavam para viver de caridade. Ao passo que o apóstolo Paulo dá exemplo que trabalhar é digno, o trabalhar é necessário. Quem não trabalha não come. E também essas pessoas tornam-se um fardo para a sociedade, para um seguro social. Não trabalham, não fazem nada, e quando se caem doentes, vão para o hospital, ficam inválidos, querem obter os benefícios de uma sociedade, das pessoas que contribuem para um benefício social, da sua aposentadoria ou da sua invalidez. Então, o crente que não trabalha, que é ocioso, ele é um fardo para a igreja local e para a igreja e para a sociedade em geral. Então, no versículo 11 desta leitura bíblica, Paulo também faz uma segunda observação sobre esse modelo de vida. Paulo chama que esse modelo de vida ociosa, que não trabalha, é inútil. É inútil ao progresso do Evangelho. Essas pessoas não dão um testemunho de vida. Essas pessoas atrapalham o progresso do Evangelho. E também é inútil para a sociedade, que não querem fazer nada, E essas pessoas se ocupavam, além de fazer um mal para a sociedade e para a igreja local, praticavam um outro tipo de mal. Eram andarilhos, de casa em casa, desregrados. Pessoas que não têm o que fazer, intrometem-se na vida das pessoas que trabalham, intrometem-se em coisas alheias, em questões alheias. São pessoas inoportunas,
São pessoas que vivem de curiosidade, de bisbilhotar, fofoqueiros, né? Paulo faz uma advertência para Timóteo, que pastoreava a igreja. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, versículo 13, para que Timóteo se guardar dessas pessoas que, além de serem ansiosas, eram fofoqueiros e bisbilhoteiros. Olha quanto mal. É uma forma de apresentar que não coaduna, não corresponde com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, apóstolos e seus companheiros, eles foram exemplos de que a ociosidade ela não combina em nada com a carreira cristã. Ele mesmo dá exemplo, conforme o versículo 7, nos seus trabalhos, tá? Então, de forma amorosa, Paulo adverte a igreja de Tessalônica como exemplo de vida que ansiava pela palavra do Senhor. Paulo, ele traz essa orientação, ele institui essas leis, essas ordenanças como doutrina, para a igreja ganhar terreno e gerar interesse ao crescimento do evangelho entre os povos e não diminuir. Condutas como essa, ao invés de acrescentar, vem diminuir, vem atrasar o progresso do evangelho. Chegando à conclusão da nossa lição, nós temos então certeza que o apóstolo Paulo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta à igreja de Tessalônica, a fim de confirmar a nossa fé que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que nós possamos atentar com mais diligência para essas coisas e estimularmos-nos para a recordação e pela recordação dessas coisas tão preciosas e sublimes. Porque, segundo diz alguns sábios, nós somos incapazes por nós mesmos de observar essas coisas de Deus. E também nós somos muito aptos a esquecê-las. Precisamos continuadamente, refletirmos, observarmos-nos, se estamos sendo exemplos para este mundo que está em ruínas. Então nós temos nesta lição a igreja de Tessalônica como um padrão para esses nossos últimos dias. Isso tem que ser considerado e sublime para nós. São verdades sublimes de que o Evangelho, ele é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda pessoa que crê nesse Evangelho, ele é convidado a viver uma nova vida, fundamentada no poder transformador do Evangelho. Não podemos esquecer, devemos sempre relembrar, através dessa carta, que os desdobramentos do cristianismo genuíno, aplicado em nosso tempo também, ele não é possível sem que haja esses princípios fundamentais de conduta e de comportamento, que são as doutrinas bíblicas, e comportamento que as confirme em nossas vidas e confirme este evangelho que é de Cristo. Tá? Então é impossível nós sermos exemplos sem que haja doutrinas que nos corrija, que nos orienta, que nos alerta, que nos torna como participantes do reino de Deus. Temos condutas e comportamentos, então, à luz da palavra de Deus, que ela é fiel e verdadeira, que vai de encontro ao relativismo que se prega hoje no mundo. Caso contrário, se nós não seguimos os padrões bíblicos de comportamento, da verdade, o evangelho não seria evangelho. Ele seria apenas uma ideologia ou filosofia de vida. Portanto, queridos amigos, ouvintes, irmãos e jovens, sigamos o exemplo. Temos como forma a conduta da igreja de Tessalônica para que nós possamos alcançar o objetivo de uma vida exemplar diante de Deus e dos homens. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.